Continuando aí a respeito das civilizações pré-colombianas, hoje nós vamos introduzir com os astecas, tá? Os astecas, eles também eram uma civilização pré-colombiana que habitou a América Central, mais precisamente no México, né? Mais na região central do México. E esse povo também é considerado um povo bem avançado, é, chegou a ter, né, um conhecimento sobre os maias, mas sofre a mesma influência que os maias tiveram com os povos anteriores a eles, que eram os toltecas e os olmecas, tá? É, então vamos começar aí. Não esqueçam, gente, de anotar no caderno de vocês a matéria, tá? Então vamos lá. O povo e a civilização asteca. Eles eram chamados também de mexicas, por isso, né, a região hoje é chamado de México por causa deles. Então, você chamá-los de mexicas ou asteca é a mesma coisa, tá? Está se referindo ao mesmo povo. Os astecas, eles são provenientes, ele era um povo migrante, tá? Nômade ou seminômade, que viveram na parte mais ali onde hoje é os Estados Unidos, mas na parte central dos Estados Unidos, que eles chamavam, eles batizavam aquela região de Aztlán, tá? Por isso também chamados de astecas mais tarde. Por volta do século XII, eles vieram migrando, né? Segundo a tradição deles, eles foram liderados por um sacerdote chamado Huitzilopochtli, tá? É difícil de falar, Huitzilopochtli, tá? Eles dizem, né, que esse sacerdote teve uma visão de um lugar melhor para eles viverem, um lugar mais quente, com mais abundância de comida e água. E esse cara, ele os guiou, né, da região mais ao norte até a região mais ao sul, vieram se estabelecer mais na parte central do México. Ao chegar lá, né, eles encontraram o lago Texcoco, que eu já vou mostrar para vocês. Era um lago bem grande na parte central do México, e eles se assentaram ali, construindo as suas cidades e estabelecendo o início do seu império. Por que nós chamamos de império? Porque os astecas, eles eram um povo unificado, ao contrário dos maias, eles não se organizaram em cidade-estado. Eles tinham uma capital que chamava-se Tenochtitlán, que eu já vou falar sobre ela para vocês. E nessa capital vivia o imperador que governava todos os astecas. Conforme eles foram se estabelecendo e foram se desenvolvendo na região, eles foram dominando os outros povos que viviam ali. Esses outros povos que viviam ali vão ser obrigados, depois da dominação, vão ser obrigados a pagar impostos aos astecas, vão ser obrigados a enviar jovens para servir no exército deles, e vão ser obrigados a pagar imposto em forma de trabalho, que era o chamado trabalho compulsório. Então, quando o imperador tinha necessidade de construir uma estrada, ele requisitava da população local esse trabalho. Então, eles eram obrigados a executá-lo, não tinha escolha. Era a única forma de pagar aquele determinado imposto. Mas eles também pagavam impostos com produção, tá? Então, parte do que eles produziam, eles enviavam para a capital para ser pago como imposto, e eles pagavam também com produtos artesanais e negociação de comércio, tá bom? Mais tarde, gente, na mitologia asteca, eles passaram a considerar o Huitzilopochtli como uma das principais divindades deles. Assim como os maias, eles cultuavam diversos deuses, eles eram politeístas, e os deuses deles tinham relação com a natureza, tá? Então eles faziam relação aí no mito deles, né, na construção do mito, uma ligação com a natureza. Tudo aquilo que eles não compreendiam, eles faziam uma ligação como se fosse algo divino, tá?
Os astecas construíram numa ilha do lago Texcoco uma cidade que se tornaria sua capital. Gente, aí teve um erro de digitação aqui, o lago Texcoco é com letra maiúscula, tá? Então houve uma cidade que tornaria sua capital, que era a cidade de Tenochtitlan. Ela foi fundada no ano de 1325. Essa cidade, ela encantou os espanhóis, gente. Por quê? Porque ela era uma cidade fantástica mesmo. Vocês já vão ver uma imagem, uma projeção de como ela seria. Ela foi construída numa ilha, tá? No lago Texcoco. E eles construíram uma ponte ligando a parte do continente a essa ilha, né? Então era a forma que eles chegavam na ilha através de uma ponte. Só eles eram tão avançados assim? Sim, tá? Eles eram muito avançados, tá? E chegaram a construir também pirâmides, como vocês já vão ver. Essa cidade, ela era uma cidade considerada até maior do que as cidades europeias. Quando ela foi fundada, chegou a ter cerca de 50 mil habitantes. Porém, gente, com o decorrer do tempo, quando os espanhóis chegaram, com o Cortés, por exemplo, chegava já, ela tinha crescido, né? Tinha se ampliado. Muitas pessoas foram viver nela por causa da fama dela, não só de bela, mas por ser a capital do império. Então acabou aí tendo um crescimento dessa cidade populacional, chegando a ter cerca de 250 mil a 300 mil pessoas. Nossa senhora, não é tão grande assim para os nossos padrões de hoje. Para os padrões daquela época, sim, é considerado uma cidade muito grande. Por exemplo, Londres, Lisboa, Paris não chegava a ter esse número de pessoas, tá? Nesse período. Bom, nela foram construídos grandes templos, palácios e muitas casas. Também havia largas avenidas além, né, da ponte. Aqui é a região onde os astecas vieram se estabelecer. Eles se estabelecem numa área maior do que a dos maias, né? E aqui são algumas cidades que eles fundaram, né? Cidade de Totiplan, tá? Tlacopan, que era uma das cidades mais famosas também, Tlaxcolo, Tlaxcala, Teotihuacan, que juntamente a Tenochtitlan e Tlacopan eram consideradas as cidades principais, tá? Até em termos de comércio eram as mais fortes. Tinha também a Tolocar, Cihuatlán e aqui era a região dos mixtecas. E aqui, olha, a localização de Tenochtitlan, que era a capital. Na rua aqui é um povo, tá, gente? Então aqui é a localização do Lago Texcoco, que ficava aqui, ó, gente, nessa parte central aqui do México, tá? Então aqui é o Lago Texcoco, como vocês estão vendo, era um lago bem grande, bem amplo. E aqui, ó, é a cidade de Tenochtitlan. Então era uma ilha que eles construíram a cidade em cima dessa ilha, tá bom? Aqui é uma projeção de como seria essa cidade de Tenochtitlan. No local de Tenochtitlan, ela não existe mais. Hoje foi aterrado, né, parte do lago, e hoje é a cidade do México, né, capital também do México. Então aqui, ó, temos a ponte que vai ligar o continente, né, à ilha. E aqui a parte central é a parte onde ficavam os templos, o palácio e a moradia dos sacerdotes, tá? E vocês podem ver que ela tinha esses canais, né, que ligavam a ilha. A parte central aqui, gente, ó, essa parte central é a parte da ilha em si. As regiões em volta, que vocês estão vendo, parecem uns canais, essas regiões foram aterradas para poder ter produção agrícola. Então eles chamavam essas esteiras, né, podemos chamar assim, essas ilhas artificiais, de chinampas, tá? Que era o local, era o lote para produção agrícola. Aqui vocês podem ver melhor, ó,
Aqui é a ponte utilizada por eles. Aqui são as chinampas, aqui também. Aqui era uma ilha menor que eles construíram templos aqui. E aqui, olha, na parte central, que era a ilha maior, eles construíram outros templos. Esse aqui, o maior deles, era o templo principal, dedicado praticamente ao deus, a serpente emplumada. A serpente emplumada, ela também era uma divindade que foi cultuada pelos maias também, tá? Então, astecas e maias cultuavam deuses semelhantes, só mudava o nome. Né? Igual, por exemplo, os romanos, né? Cultuaram os deuses dos gregos, só mudaram o nome, né? Então, aqui eles fizeram algo parecido. Não todas as divindades, mas as principais, que era o deus jaguar e o deus, a serpente emplumada, tá? O deus serpente emplumada era divindade no sentido macho, tá? Não no sentido fêmea, tá bom? Então aqui, olha, nessa pirâmide, os astecas também praticavam os seus sacrifícios humanos. Então, astecas e maias também tinham o sacrifício humano, tá? E aqui, ó, na lateral, como vocês estão vendo, era a moradia real, tá? Então, era o palácio do rei. E aqui alguns prédios públicos deles, sempre na parte principal. E aqui mais na periferia, tá? Era a moradia do povo mais comum, tá? Da população mais comum. Aí a visão da parte central, né, do encontro das pirâmides. Essa é a principal pirâmide, principal templo. E aqui os templos menores dedicados a outros deuses, tá? E aqui toda a atividade religiosa era feita nessa praça central aqui, tá bom? Eles praticavam a agricultura nas chamadas chinampas, que eu já vou mostrar para vocês o que era. As chinampas, elas eram uma espécie de ilha artificial, tá? Depois eu vou mostrar como que eles construíram essas ilhas artificiais. Os astecas também produziam muito milho, tá? Então era o principal alimento deles. Gente, o milho era o principal alimento da América, né? Todos os povos praticamente que eram agrícolas na América, tinham conhecimento do milho e consumiam milho diariamente, praticamente em todas as refeições, tá? A abóbora também era um dos principais produtos que os astecas consumiam, assim como o feijão, a pimenta, tá? Consumiam muita comida apimentada. Então, um hábito que o mexicano tem hoje, né, de consumir comida apimentada, esse hábito veio já dos astecas, tá? O cacau para eles era tão importante, eles também conheciam o chocolate, que a semente do cacau servia para eles como uma moeda de troca. Então, por exemplo, o cara ia lá na feira e ele queria comprar um tecido de algodão, por exemplo, ele trocava lá tanto sementes de cacau pelo tecido de algodão. Então, funcionava como moeda de troca. Tamanha a importância do cacau para eles, tá? Era considerada a bebida dos deuses, né? As comunidades agrícolas dos astecas eram chamadas de calpuli. Bom, agora vamos ver como era a chinampa. Aqui é uma maquete. Então aqui é o lago, né? Os canais construídos. E aqui, olha, são as ilhas artificiais aonde eles faziam a produção de alimentos, onde plantavam milho, abóbora, mas também produziam outras coisas, tá? A gente produzia legumes, verduras, tá bom? Aqui, olha, como elas eram feitas. Então, o que eles faziam? Eles fincavam umas estacas de madeira, tá? Plantavam umas árvores, porque a raiz dela vai dar sustentação, tá? E aí eles cruzavam, tá vendo aqui, ó, fazia uma espécie de esteira, né, com o bambu, fazia ali uma gradinha com bambu. Aqui tudo era água, tá? E ali eles fincavam, faziam um cercadinho.
E aí eles iam jogando a terra ali, naquele local, a água ia saindo, a terra ia entrando, a água ia saindo, até a borda aqui. Depois eles começavam o plantio. Não precisava se preocupar com irrigação, porque a água já estava ali, né? Então já era um solo bem úmido para o plantio. Só que a quantidade de pessoas que tinha na cidade, né, as chinampas não eram suficientes para a produção de alimento. Então, muito do alimento que eles consumiam na cidade, que a população cresceu muito, eles tinham que importar. Então, eles tinham que trazer de outras regiões que só as chinampas não davam conta do recado. Em alguns lugares, gente, até hoje as chinampas são usadas, tá? O comércio deles era bem intenso, também tinha uma preocupação em construir as suas estradas. Essas estradas levavam até as outras cidades, as outras regiões, que facilitava o transporte de mercadorias e também o deslocamento do exército, caso uma região tentasse se rebelar contra o domínio do imperador azteca. Aí o exército se deslocava rapidamente e vinha a sufocar a rebelião, tá? Então, essa preocupação deles. E se deslocavam também pelo Lago Texcoco. Então, quando eles iam, por exemplo, para Tlacopan, eles iam pelo próprio lago. Então, eles utilizavam esses barquinhos que vocês estão vendo aqui, essas canoas, tá? Ou um pouquinho maior do que isso. Chegaram a controlar um vasto império até o ano de 1519. O que acontece em 1519, Sora, que eles estacionam? O que acontece é que os espanhóis chegaram até eles, tá? Com a figura de Hernán Cortés. Mas isso vocês só vão ver no ano que vem, tá bom? A escrita dos astecas também era uma escrita chamada pictográfica, que é hieroglífica, tá? Que utiliza-se de desenhos de glifos, tá? Parecido um pouco com a dos maias, só que menos complexa. Tá? Os astecas eram politeístas, cultuavam vários deuses ligados à natureza, que eu já falei isso para vocês, e praticavam tanto os sacrifícios animais quanto os sacrifícios humanos. Aí a escrita deles, olha, se vocês repararem, lembra um pouco a dos maias, tá? A escrita era representada por desenhos e símbolos e aparece nos preciosos documentos códigos pintados por artistas, utilizada para registrar os calendários sagrados, conhecimentos diversos e a história e cenas da vida cotidiana. Tá? Aqui é a prática do sacrifício humano deles. Eles abriam a pessoa na região do alto do estômago, tá? E o sacerdote enfiava a mão, a pessoa viva, tá, gente? Ó, seguravam os pés e as mãos dela, como vocês estão vendo aqui, no alto da pirâmide. E aí o sacerdote enfiava a mão no peito da pessoa e arrancava o coração com a pessoa ainda viva. Depois que a pessoa tinha o coração arrancado, eles cortavam a cabeça e lançavam o corpo pirâmide abaixo. Os maias tinham esse mesmo costume, então faziam da mesma forma o seu sacrifício. Havia outros tipos de sacrifícios? Sim. Havia que alguns historiadores ainda estão estudando, deles darem um porrete na cabeça da pessoa e quebrar o crânio dela, tá? E aqui são algumas das divindades cultuada pelos astecas, tá? Essa que é a principal divindade, Quetzalcóatl, que era a serpente emplumada, e havia o Itzolopotitli, tá? Que era aquele que eles consideravam que foi um sacerdote, depois, por ter levado o povo asteca até aquele território tão rico, né? Rico mesmo, em ouro também, tá, gente? Riquíssimo em ouro. Eles então disseram que ele evoluiu ao nível de se tornar uma divindade. E aqui é o deus jaguar, tá?
que também era cultuado pelos maias. Se vocês tiverem dúvida, é só perguntar para mim pelo zap, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.